Sabe aquela sensação de olho seco? Ou de boca seca, que parece que a gente passou horas sem beber água? Pois é. E se isso não fosse só um incômodo passageiro? Hoje, a gente vai mergulhar numa condição que muitas vezes começa assim, com sintomas que parecem comuns, mas que na verdade escondem algo muito mais complexo: a síndrome de Sjögren. Fala a verdade, quem nunca sentiu a boca ou os olhos um pouco ressecados, né? Acontece. Mas o ponto é, e quando essa secura não vai embora? Quando vira uma companhia constante, de todo dia, atrapalhando a vida? Bom, aí pode ser um sinal importante de que o nosso corpo está tentando dizer alguma coisa. Essa imagem aqui é bem impactante, né? Ela mostra um dos sinais mais claros do que estamos falando, a xerostomia, que é o nome técnico para boca seca severa. Dá para ver como a língua fica com fissuras, quase rachada mesmo. É um retrato bem direto de que a produção de saliva está de fato muito comprometida. É a partir daqui que a nossa investigação começa a ficar séria. Ok, então vamos direto à raiz do problema. A questão aqui não é um agente externo, um vírus ou uma bactéria. O problema vem de dentro. A gente está falando de um ataque autoimune. É basicamente o sistema de defesa do corpo se confundindo e atacando o próprio organismo. E o que acontece exatamente? Bom, o sistema imunológico, que deveria ser nosso grande protetor, começa a atacar, por engano, as glândulas que produzem umidade, ou seja, as glândulas lacrimais e as salivares. O resultado direto disso é aquela secura intensa nos olhos e na boca, que os médicos chamam de síndrome seca. E olha só que impressionante o que acontece lá dentro no nível microscópico. Isso aqui é como se fosse uma foto do campo de batalha. Cada um desses pontinhos roxos mais escuros é, na verdade, um aglomerado de linfócitos, ou seja, células de defesa, invadindo e destruindo o tecido saudável de uma glândula. É a autoimunidade em plena ação. E é importante entender que a síndrome não aparece de uma forma só. Existem basicamente duas apresentações. Na Sjögren primária, ela é a protagonista, aparece sozinha. Já na secundária, o nome já dá uma pista, né? Ela vem acompanhada de outra doença autoimune. A mais comum de aparecer junto é a artrite reumatoide. Agora, se prepara para este número porque ele é bem chocante. A proporção de pessoas afetadas é de 9 mulheres para cada homem. 9 para 1. É uma disparidade gigantesca, e isso faz com que os pesquisadores investiguem a fundo o papel dos hormônios e até de fatores genéticos ligados ao cromossomo X. E outra coisa, a doença costuma dar as caras principalmente em adultos de meia idade. Bom, com sintomas que podem ser tão amplos e às vezes até parecerem comuns, como é que se chega a um diagnóstico fechado? É um trabalho de detetive, sabe? É preciso juntar várias peças desse quebra-cabeça clínico para ter certeza. Então, o diagnóstico é uma combinação de pistas. Tudo começa com a escuta atenta dos sintomas. Depois, vem os testes objetivos, como o teste de Schirmer, que mede direitinho a produção de lágrimas. Aí partimos para os exames de sangue, que buscam anticorpos bem específicos. E, em muitos casos, o passo final é uma pequena biópsia de uma glândula salivar do lábio para confirmar aquela inflamação que a gente viu antes. Esse aqui é um exame de imagem que revela muita coisa, a cialografia. O padrão que ele mostra é descrito de uma forma quase poética pelos radiologistas. Uma árvore carregada de frutos, sem galhos. É uma imagem bonita, mas o que ela significa é bem sério, que os canais por onde a saliva passa, os ductos, foram danificados e acabaram atrofiando por causa da doença. E aqui a gente entra num ponto fundamental. Seria muito mais simples se a síndrome de Sjögren afetasse só os olhos e a boca, mas não é o caso. Por ser uma doença sistêmica, o seu alcance pode ser muito, muito maior, afetando o corpo todo. Esse ataque do sistema imune pode ir muito além, atingindo a pele, os pulmões, as articulações, pode causar inflamação nos vasos sanguíneos, nos rins e até no sistema nervoso. E além de tudo isso, sintomas como uma fadiga extrema e depressão são muito comuns e têm um impacto gigantesco na qualidade de vida. Agora, este talvez seja o dado mais importante e mais sério de todos. Uma pessoa com Sjögren tem um risco até 40 vezes maior de desenvolver um linfoma, que é um tipo de câncer do sistema linfático. 40 vezes! Isso só reforça o quanto o acompanhamento médico contínuo é absolutamente crucial. Mas apesar de todos esses desafios, e eles são muitos, a boa notícia é que existem várias estratégias para controlar a doença e manter uma boa qualidade de vida. O foco todo se volta para o gerenciamento dos sintomas e, claro, a prevenção de complicações.
Como ainda não existe uma cura, o tratamento é todo voltado para o alívio e o suporte. Isso inclui o uso de lágrimas artificiais, substitutos de saliva, medicamentos que estimulam a salivação, como a pilocarpina, e uma higiene bucal assim impecável para evitar as cáries que são muito comuns. E claro, o monitoramento constante para ficar de olho em qualquer complicação. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A síndrome de Sjögren faz parte de um grupo de doenças autoimunes cuja frequência vem aumentando no mundo todo. E a pergunta que fica é: o que esse aumento diz sobre nós, sobre o nosso estilo de vida, sobre o mundo moderno? A resposta pode estar nos nossos genes, no ambiente, na poluição. É uma questão bem complexa e que com certeza nos deixa com muito o que pensar. Muito obrigada pela companhia.